aí, galera, vocês estão bem? Espero que sim. Como vocês viram no título do vídeo, hoje o assunto é um pouquinho mais sério. Desde o começo do canal, eu sempre procurei trazer assuntos bem importantes e sérios pra gente falar um pouco sobre ele de uma forma um pouco mais leve e um pouco mais divertida. Se você voltar alguns vídeos atrás, você vai ver que a gente falou sobre diversos assuntos. Já falou sobre amizades, já falou sobre relacionamento abusivo, entre outras coisas. Só que há um assunto específico que antes mesmo de eu começar a gravar vídeo aqui pro YouTube, eu já queria trazer aqui pro canal. Quando eu tava ali projetando e pensando no que eu falaria, sobre o que eu falaria no canal e tudo mais, era um assunto que eu sempre quis trazer aqui. Só que eu nunca achei o momento certo para falar, que é sobre ansiedade. E por que eu resolvi trazer esse assunto agora? Bem, há vários motivos. Principalmente porque, de uns tempos pra cá, eu tenho visto muita gente falar pra mim que está com ansiedade. Que ou teve uma crise, ou porque já foi ansiosa e tá voltando a ser. Também, agora, saiu um filme, né? Divertidamente 2. Eu assisti um, por sinal, é muito legal. Só que agora, nesse Divertidamente 2, eles trouxeram uma nova, né, um novo sentimento, que não é muito legal, né? Por mais que a gente assistiu o filme, a gente acha engraçado. Ok, que eu não assisti ainda, né? Mas pra quem assistiu, tem muitas cenas engraçadas e tudo mais. Só que eles trouxeram a ansiedade. E por que que eu resolvi trazer esse vídeo? Porque com esse filme a gente entende que a ansiedade não é um problema que tem atingido só a gente ou quem a gente conhece, mas o mundo inteiro está doente com ela, inclusive crianças. Porque senão eles não teriam colocado a ansiedade em um filme infantil. Infelizmente é uma realidade. Se você tem ansiedade ou já teve, você não é o único, você não está sozinho nessa. Eu acho que eu acho não, é um mal do século, junto ali com a depressão, né? Porque se você não cuidar, você pode entrar em depressão por conta da ansiedade. Também eu comecei a ler um livro que se chama A Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, de Augusto Cury. É um livro, gente, que eu considero muito bom, não terminei ele ainda. Só que conforme eu fui lendo e fui vendo diversas coisas assim e tudo mais, eu fui vendo que é uma realidade muito triste da humanidade. Não é só algo da nossa, que nem eu falei, não é só algo da nossa vida ali cotidiana com algumas pessoas, não é algo que atinge só o nosso país, mas o mundo inteiro. Nesse livro tem uma citação que eu achei muito interessante, que eu até grifei, e eu vou ler aqui para vocês entenderem mais ou menos de como está sendo a nossa realidade no mundo atual. Ele escreveu assim: estamos no apogeu da medicina e da psiquiatria, mas nunca estivemos tão doentes. Estamos no apogeu da indústria do lazer, mas nunca houve uma geração tão triste e depressiva como a nossa. Estamos na era do conhecimento, da democratização da informação, mas nunca produzimos tantos repetidores de informação em vez de pensadores. Então, gente, eu lendo essa parte do livro, entre outras partes também muito interessantes, se você tiver condições de comprar, compre. Eu comecei a ficar preocupada. Por quê? É algo muito triste de pensar. A gente está vendo uma era que era para ser a mais tranquila da humanidade. Com o avanço da tecnologia, com o avanço da informação, a gente pode fazer tudo com o celular. Eu tô gravando esse vídeo, não tô gravando com uma câmera que nem antigamente. Há uns anos atrás, no começo do YouTube, a gente gravava, né? Quem começou a gravar, gravava com câmera. E só podia ter um canal no YouTube quem tinha condições de ter uma câmera para gravar, porque era a única forma de conseguir gravar e passar para o computador para postar no YouTube. Hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço das informações, você pode fazer tudo pelo celular. Você pode gravar, você pode editar, você pode subir o vídeo pelo YouTube e mexer tudo pelo celular. Então, a gente avançou muito nessa área da tecnologia, da informação. Só que, em vez de a gente ficar mais tranquilo, mais calmo, a gente está ficando doente. A gente tem diversas informações na palma da mão e isso não tem nos ajudado, a gente ter ficado doente. É porque o problema está nas informações? Não. O problema está na nossa mente, com nós mesmos, porque a gente não consegue lidar com tanta informação ao mesmo tempo. A gente fica 5 minutos no celular e a gente recebeu tanta informação que o nosso cérebro não consegue acompanhar essa velocidade de informação e acaba cansando muito rápido. E com isso, a gente fica ansioso, porque o cérebro já está cansado, ele não aguenta mais informação, ele precisa descansar. E a gente fica muitas horas no telefone, isso deixa a gente muito ansioso, a gente perde horas e horas que a gente podia estar descansando nosso cérebro para ele trabalhar no dia seguinte para coisas úteis, e a gente fica só no celular. Esse vídeo não é sobre celulares, tá, gente? Mas é um ponto que fez com que a humanidade ficasse mais doente, isso é um fato. Não adianta você virar e falar que sua mãe tá errada,
por achar que não, que ela fala assim, você tá assim com a mente ruim por causa do celular. De certa forma, ela tem razão. Mas esse vídeo aqui não é sobre celulares, mas sobre ansiedade. E eu não poderia falar de um assunto se eu não tivesse vivenciado esse assunto. Em 2020 ou 21, na pandemia, eu tive um período que eu entendo hoje que foi um processo que Deus permitiu que eu passasse para que eu aproximasse mais dele. Eu já falei aqui no canal que toda pessoa tem que viver uma experiência com Cristo, para ela realmente de fato aceitar ele e começar a servir, não porque foi ensinado pelos pais, não porque foi obrigado, mas porque entende de fato quem é Cristo na vida dele e quer servir de livre e espontânea vontade. E o meu processo começou nessa época. Eu estava muito bem com Deus, eu estava buscando muito ali, começando o meu devocional, meu processo de fazer devocional e ter uma vida com Deus. E nesse processo, né, com tanta informação sobre a Covid-19, sobre outras coisas, pessoas morrendo, a questão da escola, porque quem estudou nessa época, formou nessa época, sabe como foi difícil pra gente. Muitos não tiveram formatura, porque todo mundo estava em casa, não podia sair. Então, o que acontece? Juntando tudo isso, tendo que estudar dentro de casa e não tinha os materiais necessários, eu estudei em escola pública, então não tive todo aquele apoio dos professores para conseguir estudar. Então, juntando tudo isso, a Covid-19, pessoas morrendo, notícia na televisão, juntando que tem a questão da escola, do futuro, o último ano, que é aquele ano que a gente espera, nossa, finalmente eu vou me livrar da escola e vou poder trabalhar, fazer minhas coisas. Juntando tudo, acabou que eu entrei no processo de ansiedade. E eu nunca tinha sentido ansiedade dessa maneira. Eu sempre fui uma pessoa um pouquinho mais ansiosa, preocupada com as coisas, mas nessa época se agravou, porque juntou uma coisa com a outra. No final, quando eu fui me deparar, eu tava com medo até da morte. E aí tudo isso me traz uma ansiedade e eu perdi noites de sono. Foi a primeira vez na vida que eu fiquei uma noite inteira sem dormir. Eu não consegui pregar o olho nenhuma vez. Minha mãe até dormia comigo para me ajudar, mas eu não conseguia dormir. E juntou tudo, e eu chorava muito, eu tinha crise de choro. E então, foi um processo muito difícil. Foi a época mais difícil para mim. E muita gente não sabe, pessoas que convivem comigo não sabem que eu passei por esse processo. Porque quem sabe é que estava dentro da minha casa. Então, assim, o meu coração ele disparava, eu ficava com medo de. Eu sentia ânsia de vômito, era como se eu fosse vomitar, passar mal. E aí, o que acontece? Muita gente não sabia que eu passei por esse processo, só algumas pessoas da minha família, minha tia, meus pais, meu irmão. E algumas amigas minhas foram saber depois de muitos anos que eu contei. Tem umas que eu contei esse ano, outras que eu contei ano passado, mas muita gente não sabia. Quando eu cheguei nessa fase de ficar muito ansiosa, eu procurei me apegar muito a Deus. Eu sabia que era uma coisa do meu psicológico. E eu entendo que tem muitos profissionais, e eu não tô falando aqui que você não deva ir em profissionais, tá? Se você tem como, o próprio Estado fornece, sim, psicólogos e psiquiatras. Mas eu tô querendo falar que você não deva ir em profissionais da saúde mental. Não, se for preciso, vá. É importante para você ter um acompanhamento. Só que para nós cristãos, a gente também tem que entender que a mente é uma área que ninguém, por mais que ela estude para isso, tudo mais, tem o poder de alcançar de fato. A gente tem que entender o seguinte: a gente tem que sim, quando necessário, buscar ajuda de uma pessoa que estudou para isso. Mas a gente nunca deve abrir mão de buscar de Deus essa ajuda, porque o único ser que tem a capacidade de entrar dentro da nossa mente e trabalhar nela é Deus. E nesse período, eu me apeguei muito mais a Deus. Como eu estava começando o devocional, a fazer devocional, a ter um momento com Deus, eu me apeguei mais a isso. Às vezes não tinha, gente, condições nem de ler a Bíblia. Eu não tinha condições de cantar. Eu não tinha condições nem de orar. Eu só chegava e ficava deitada. Mas eu vinha. Eu vinha aqui para esse quarto aqui que eu tô gravando e fazia. Porque eu entendia que a minha dependência estava em Deus. Eu estava ansiosa e preocupada com uma coisa que não está na minha mão o controle. Boa parte das pessoas, eu não vou falar aqui estatísticas de fato, mas boa parte das pessoas que ficam ansiosas são por coisas que vão acontecer ainda. Sofrem antecipadamente. Nem sabe se vai acontecer, se vai conseguir, mas ficam ansiosas para que tudo aconteça muito rápido. E, gente, não adianta. Ficar ansioso não vai fazer com que as coisas andem mais rápido. Ficar ansioso não é garantia que você vai conseguir ter um futuro brilhante. Ficar ansioso e querer abraçar o mundo para fazer diversas coisas não significa que você vai conseguir ter sucesso. A gente fica ansioso, e aí eu comecei o vídeo falando sobre o celular, por quê? Porque boa parte da nossa ansiedade vem dele. A gente acompanha tantas pessoas ao mesmo tempo,
A gente acompanha tanta gente mostrando a vida perfeita deles, o carro dos sonhos, a família dos sonhos, o casamento dos sonhos, o trabalho dos sonhos, e a gente quer almejar aquilo também. A gente vê pessoas da nossa idade já com a vida feita e a gente se cobra demais por a gente não estar com a vida feita. A gente vê pessoas com a nossa idade já tirando uma carteira, já conseguindo fazer uma faculdade, já casando, e a gente começa a se cobrar porque a nossa vida está parada. A gente acha ali que, nossa, não, fulano ali já tá com trabalho, já é famoso, já tem um dinheiro, já tá com a vida feita, o futuro feito, já pode conseguir já constituir uma família porque tem condições de dar o melhor. E eu tô aqui com a mesma idade, mas não saí do lugar, não fiz uma faculdade, não fiz nada. Gente, tudo tem um tempo. Esse vídeo aqui é pra te ajudar e te fazer ajudar a entender que tudo tem um tempo. Deus, ele tem um plano para a vida de cada pessoa. Eu ouvi uma pregação de um amigo meu, e eu vou falar aqui, gente, eu vou dar esse espaço para falar dele, que é o Eduardo. Eduardo, você está assistindo, mas eu vou falar porque foi uma pregação que foi importante para mim. Como eu falei, eu passei por um processo de ansiedade. E até hoje eu tenho ainda resquícios desse momento. Lógico, comparado ao que eu passei, não é nada. E a questão da mente, gente, é um processo. A gente não melhora da noite pro dia, é um processo. Mas quando a gente se apega com Deus, a gente tem onde se firmar. A gente entende, a gente quando começa a sentir alguma coisa, a gente busca a Deus e a gente já sente a calmaria, a gente já sente Deus cuidando da gente. E quando eu puder, eu vou contar aqui mais experiências sobre isso. Mas graças a Deus, e eu buscando muito dele assim, quando eu sinto, eu começo a sentir que eu tô ficando muito ansiosa, eu busco o socorro nele. E rapidamente ele vem e me acalma, sabe? Eu vou respirando, pensando, usando a mente assim. Pensando, gente. O problema é que a gente não tem pensado, mas a gente tem que pensar com calma, com clareza, para que as coisas façam sentido e a gente veja que não é uma coisa real, é uma coisa da nossa mente que ela tem criado, dos traumas, de coisas que a gente tem colocado e que tem feito a gente sentir esse sentimento ruim. E esse meu amigo, ele pregou aqui na minha igreja e ele falou sobre algo muito interessante, sobre Noé. Noé ele foi chamado para construir a arca. Só que Noé, ele não precisou pensar em nada da arca. Não foi ele que planejou a arquitetura da arca, tudo foi entregue para ele. O plano de Deus para aquilo já estava pronto. Noé só tinha que executar. Noé só tinha que confiar, crer que aquilo ia realmente acontecer, que o que Deus tinha falado para ele realmente ia acontecer e simplesmente seguir aquele plano, aquela arquitetura para a arca. E isso exigiu fé de Noé, porque enquanto ele construía, primeiro, que a construção não durou um dia, nem um mês, não foi uma semana, não foi um ano, foi muito tempo construindo uma arca. Segundo, que nesse processo de construção, sofreu muito. Muitas pessoas xingaram, caçoaram dele. E nesse momento ele poderia ter desistido, porque ele estava muito tempo ali ouvindo as vozes das pessoas, né, falando diversas mentiras, diversas coisas para ele. E Deus meio que em silêncio, porque o que Deus tinha falado para ele já tinha falado, que era para construir a arca. E ele tinha que crer nessa palavra. Mas ele não deu ouvidos para as pessoas, ele continuou ali construindo a arca, seguindo o plano de Deus, até que chegou o tempo do dilúvio. Em todo esse processo, Noé teve que confiar em Deus e simplesmente seguir o plano dele. E no final tudo deu certo. E nessa pregação, ele falou sobre algo muito interessante. Assim como Deus entregou para Noé um plano já pronto e Noé só tinha que executar aquele plano, é assim com a nossa vida. A nossa vida, gente, já está pronta. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Não adianta ficar ansioso pro dia de amanhã. Não adianta ficar ansioso se vai conseguir conseguir fazer uma faculdade, se vai conseguir tirar uma carteira, se vai conseguir casar. O plano da nossa vida já está pronto. A Bíblia fala que antes mesmo de nós sermos gerados, Deus já tinha sonhado conosco, Deus já tinha planejado algo para nós. Então não adianta, a gente tem que entender que a nossa vida aqui na Terra é de passagem, a gente não tá aqui, gente, para morar para sempre. A gente vai ficar aqui por um tempo, até que a gente vai morrer. E aí sim, depois da morte, que a gente vai para o nosso lugar, para nossa casa. Então, não adianta ficar ansioso pro dia de amanhã. Ah, mas eu queria muito ter a vida de fulano. Fulano já tá com um casamento feito. Gente, quem não quer? Quem não quer casar bem? Quem é que não quer ter uma família bacana? Quem é que não quer ter uma casa bacana? Quem é que não quer fazer uma boa faculdade, ou então se não quer fazer faculdade, quem aqui não quer ter uma empresa bacana? Gente, a gente quer muita coisa, só que Deus só nos dá aquilo que nós precisamos no tempo oportuno. Ele não vai nos dar uma coisa que a gente não vai ter condições de aproveitar naquele momento.
Uma das coisas que tem me deixado menos ansiosa é pensar assim. Eu penso, tá, mas se Deus me dá tudo o que eu quero agora, será que eu vou ter condições de administrar isso? Ou se Deus me conceder a condição financeira que eu quero, a vida que eu quero, será que eu vou ter mente, cabeça para aproveitar tudo? Ou será que a minha mente vai estar tão ansiosa e cansada que quando eu conseguir tudo eu não vou ter nem ânimo para aproveitar aquilo que eu conquistei? Por causa que a minha mente já ficou muito cansada pelo processo. Então, gente, se você é uma pessoa ansiosa, se você está ansioso com o seu futuro, primeiro entenda, seu futuro está nas mãos de Deus. Não adianta ficar ansioso que não vai resolver absolutamente nada. Isso só vai te deixar doente. E aqui, uma coisa que eu te falo, é melhor você parar agora e cuidar da sua mente agora, para você estar bem para o seu futuro e você conseguir aproveitar ele, do que você ficar trabalhando que nem um louco para conquistar as coisas, com a mente cansada, com a mente doente, e quando você conquistar tudo que você tem, você precisa gastar para cuidar disso aqui. Isso aqui, gente, se tá bem, você consegue conquistar rapidamente porque sua mente está bem. Mas se você tá com a mente mal, se você está doente mentalmente e você quer abraçar o mundo, lamento de te dizer, você não vai conseguir usufruir de tudo isso que você está lutando. Porque quando você parar, você vai perceber que você está cansado, que você não consegue, e você vai ter que parar sua vida lá na frente para consertar o que você poderia estar consertando agora, entende? Então é melhor você parar agora, respirar, buscar melhorar a sua mente, diminuir um pouco a velocidade das coisas, do que se você está trabalhando agora que nem um louco, para daqui uns anos você ter que parar tudo que você está fazendo. Às vezes você já conquistou muita coisa, mas você vai ter que parar porque você não está conseguindo aproveitar nada. Então, Deus ele só vai te dar algo que você tem condições de aproveitar, de trabalhar em cima daquilo nesse momento. Não adianta, por exemplo, ter vontade de, sei lá, ter uma empresa, ser um empresário, mas sua mente está atolada de coisas, você está ansioso, está estressado, enfim. Você vai conseguir ser um bom patrão? Obviamente não. Você não vai conseguir. Às vezes você quer ter uma empresa, você quer ser empresário, mas você não tem nenhum conhecimento administrativo. Então, como você quer ser um empresário se você não tem o dom e nem tem o conhecimento para exercer a função? E você quer receber de Deus? Você vai ter condições de trabalhar em cima disso? Você vai ter condições de realmente abraçar isso e dar o seu melhor? Não, gente. Antes da gente conquistar algo, a gente tem que primeiro ter o conhecimento. E para a gente ter o conhecimento, a gente tem que ter uma mente boa, uma mente saudável. E se a gente não tiver com a mente saudável, a gente vai ficar ansioso, preocupado, a gente vai começar a pensar um monte de coisa, no final das contas, o que vai acontecer? Você vai estar cansado, vai colocar na sua cabeça que você não consegue e não vai sair do lugar. Então, esse vídeo, gente, é para te alertar. Se você não tá bem emocionalmente, mentalmente, pare e procure ajuda. Procure primeiramente, se apegar a Deus, entendendo que o seu futuro está nas mãos dele, que ele vai te dar aquilo que você precisa e no tempo certo ele vai permitir que certas coisas aconteçam na sua vida. Mas enquanto você estiver ansioso, com a mente cansada, se atolando de serviço, como se isso fosse garantia de futuro, não vai pra frente. Você vai ficar cada vez mais doente e cansado. E aí as coisas não vão sair do lugar mesmo, porque não é o tempo. Sabe? Eu sei que eu falei aqui da internet, do celular, se fosse a coisa mais perigosa do mundo. Mas, gente, é porque a gente tem tanta informação. E aqui, gente, esse vídeo não vai só para pessoas que estão ansiosas, preocupadas com o futuro. Vai para você que às vezes não tá, mas que fica cobrando demais do outro. Tome cuidado com essas cobranças, eu falo por experiência própria. Não cobre uma pessoa como se ela fosse uma pessoa relaxada. Às vezes não é que ela tá relaxada. Ela só tá, gente, esperando o tempo certo para não ficar doente. Sabe? Às vezes a gente não faz uma coisa, a gente não tá trabalhando fora, não tá na correria, fazendo 1 milhão de coisas, e as pessoas começam a cobrar a gente como se a gente fosse um bando de relaxado, como se a gente não quisesse nada com a vida, mas às vezes não é isso. Às vezes aquela pessoa ali só tá cuidando da mente para não ficar doente. Porque se ela abraça o mundo e ela quer fazer tudo de uma vez para conquistar as coisas, ela fica ansiosa, e aí ela ficando ansiosa, ela não vai conseguir ter um bom resultado. Sabe? Então toma cuidado com as cobranças que vocês fazem, com quem vocês fazem, porque você não sabe o íntimo daquela pessoa, você não sabe o que ela tá enfrentando. Muitas das vezes ela tá doente e você tá cobrando ela, você não tá ajudando ela. Você virar pra ela e falar assim, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você não tá ajudando, você tá deixando ela mais ansiosa. Não é que ela não queira fazer, é que ela entende que não tá na hora de fazer, que ela precisa se cuidar primeiro. Então, não cobre demais, principalmente de jovem, sabe? Muitos jovens hoje estão ansiosos justamente por conta do futuro, justamente pelo fato de querer ter um bom futuro. Mas
não estão bem mentalmente, precisam se cuidar. E se você ficar, ai, fulano, você tem que fazer isso, você tá muito relaxado, você tá jogado. Tá, mas você sabe por que ele tá assim? Você sabe se ele realmente tá 100% bem? Você não sabe. Então, toma cuidado com o que você fala, como você cobra as pessoas. Não é assim que você vai motivar alguém a realmente conquistar e buscar pelo seu futuro, sabe? Se você vê e você sabe que ela tá ansiosa, que ela tá com alguma doença, depressão, o que for, ajude ela a melhorar primeiro. Não fique cobrando por uma coisa que ela não tem condições de trabalhar agora, porque nem se a gente estivesse bem, gente, mentalmente, a gente tem condições de saber do nosso futuro, se as coisas não dar certo. Imagina se a gente não tá bem, entendeu? Então, assim, para você que tá doente, se cuida, busque de Deus. Eu vou deixar aqui alguns versículos para você ouvir. Caso você fique ansioso, você pode voltar esse vídeo e ouvir, ou você pode anotar para quando você ficar ansioso você ler. Filipenses 4, do 6 ao 8 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Mateus 6, 31, 34. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios aqui procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Salmo 56, 3. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Mateus 6, 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Salmos 94, 19. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Salmo 121, do 1 ao 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos 34, 4. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Hebreus 13, 6. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Apocalipse 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, esse último versículo, ele é uma esperança para nós, para você que está ansioso. Por que não ficar ansioso com as coisas futuras aqui da Terra? Porque a gente tem um futuro eterno no céu. Se a gente preocupa demais com a nossa vida material, com as coisas daqui, a gente vai esquecer daquilo que é mais importante. A gente vai esquecer de buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Porque no final de tudo, gente, tudo isso aqui vai sumir. Todos esses bens, tudo isso vai ficar. E a gente não vai levar absolutamente nada. E se a gente não tiver bem espiritualmente, emocionalmente, a gente não vai conseguir morar eternamente com Cristo. Então, esse vídeo aqui é para você. Se você está ansioso, se apegue a Cristo. Como vocês podem ver, a Bíblia, ela já deixa bem claro, já sabia que ia ter pessoas ansiosas,
Cristo já sabia que haveria um tempo onde as pessoas iam ficar muito ansiosas. Ele deixou na sua palavra todas essas afirmações. Se você reparar, tem muitas afirmações que Deus é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso socorro, que Ele que supra as nossas necessidades. A palavra nos traz essa verdade. E se a gente alimenta a nossa mente, assim como fala em Filipenses, que a gente tem que alimentar os nossos pensamentos de tudo aquilo que é bom, que é respeitável, que é agradável, se a gente alimenta os nossos pensamentos com essas verdades, a gente vai ficar menos ansioso, a gente vai começar a confiar mais em Cristo. E quando a ansiedade bater na porta, a gente vai saber enfrentar ela, não é fugir dela. Porque se a gente foge, a gente acaba permitindo também que em algum momento ela faça morada na nossa mente. A gente tem que enfrentá-la, a gente tem que encarar. Ah, mas eu tenho um trauma, eu tenho algo que eu passei, que eu fui traumatizada e que aí me trouxe ansiedade. Você tem que encarar isso para você vencer. Não tem como você vencer uma guerra, uma luta, sem enfrentar o time adversário. Não tem como você ganhar essa batalha se você não enfrentar. Como você vai ganhar uma batalha que você foge dela? Você tem que enfrentar, faz parte, mas não enfrente sozinho. A gente tem a opção de enfrentar com Cristo. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e tenha ajudado não somente você que está ansioso, mas você também que tem alguém por perto que está ansioso e você não sabe lidar com isso. Procure orar e interceder por essa pessoa, sabe? É muito importante não somente a pessoa buscar ter intimidade com Cristo, buscar orar mais, buscar mais a Deus, mas também quem sabe que ela está passando por essa situação, também é importante você interceder por ela. Porque às vezes vai ter momentos que ela não vai ter força para orar. E você intercedendo por ela vai ser mais uma ajuda, vai ser mais um incentivo para ela continuar. A gente consegue vencer melhor uma guerra sabendo que tem gente que luta por nós também, que a gente está abraçando essa luta, está nos ajudando. Logicamente, a gente ficaria muito feliz, a gente fica muito feliz de saber que Cristo, ele luta as nossas batalhas, as nossas guerras, mas ele também usa pessoas para lutar também com a gente. Então, se você sabe que tem alguém que está ansioso, que está passando por um processo difícil, ore para essa pessoa, interceda por ela, ajude essa pessoa se for preciso, sabe? Incentive ela e use também, busque aprender um pouco mais sobre a questão da ansiedade para ajudar ela também, para ela conseguir vencer. Porque tem muitas pessoas perdendo a guerra porque não tem ninguém para ajudar. E ninguém para falar que também tem um Cristo que morreu por ela e que sabia que ela estaria assim, mas que está cuidando dela e que tudo faz parte de um processo. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, peço que, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, deixe aqui seu comentário se você já passou por algum momento assim, de ansiedade, ou conhece alguém que está passando por isso, tá bom? Eu quero saber do seu relato. Se você teve alguma experiência com Deus num período de ansiedade, ou está tendo alguma experiência, eu peço que, por favor, gente, deixe aqui o seu relato, porque não é só o que você está lendo, às vezes vai entrar alguém nesse vídeo, vai assistir esse vídeo, e vai lá nos comentários e vai ver. Então, deixa aqui o seu comentário, vai ser muito importante, tá bom? E é isso, obrigada por ter ficado até aqui. Com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!